Por vezes já nem dói deixar uma relação porque eu sei que eu sou independentemente financeiramente. Então não dependo dele para viver. Então se quiser ir, ora, vai. Yo, vamos começar mais um programa. Hoje nós temos o prazer de estar com a Iracelma Alberto. Ela que veio cá, não é? A convite da Human, não é? Segundo o nosso brada, o Elenio Pay. Então, para quem tem acompanhado o nosso podcast pelo Spotify, Google Podcast, bem como iTunes e no YouTube, deixa o seu like e subscreva o nosso canal. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que, de certa forma, agrega valor para a nossa sociedade. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos amorosos nos tempos atuais, com a Iracelma Alberto, que agora é Iracelma Estevão, porque ela agora é uma casada. Então, como estás? Desde já dizer que muito obrigado por aceitar o nosso convite, ok? Ok. Então vamos lá falar sobre o tema interessante, porque tu agora tens desenvolvido projetos nas redes sociais sobre relações amorosas, não é? O que é que te incentivou tu a fazeres, não é, coisas do gênero? Ok. Atendendo a necessidade de muitas pessoas a enfrentar ou ultrapassar certas situações que vivem, então surgiu a necessidade de criarmos este projeto Lives da Iracelma. O objetivo é fazer com que as pessoas tenham mais domínio próprio, fazer com que as pessoas despertem certas habilidades que possuem e não utilizam. Nós motivamos pessoas a serem independentes, né, dos outros, a serem livres na sociedade. Tu sentes que tu és uma pessoa que pode influenciar as outras pessoas a fazer alguma coisa? Sinto e tenho sido. Em diversas áreas da vida tenho incentivado muita gente, principalmente no que toca, de facto, relação. Ok, como é que tu avalias os relacionamentos amorosos em tempos atuais? Olha, isso faz-me comparar um bocadinho com relacionamentos passados, ou melhor, passados não, que ainda existem, né? Mas comparando como é que as pessoas se relacionavam anteriormente e agora. Hoje já há muitas coisas que fazem com que os relacionamentos terminam, porque, e principalmente essa geração que está a ouvir que coisas negativas sobre os casamentos, sobre relacionamentos, e elas têm medo de relacionar-se com os outros. Antigamente era necessário um motivo muito forte, mas muito forte mesmo para se haver separação, porque até os pais, né, posso assim dizer, alguns tinham mais de uma mulher e nem com isso algumas mães saíam de casa, ou nem com isso os pais próprios também, né, saíam de casa. Mas hoje nós até por motivos pequenos vemos separação na sociedade, até por coisas que até há outras pessoas que diriam é uma bobagem, e já há muita gente a separar-se por causa dessas bobagens. Mas quais são os motivos anteriormente que uniam duas pessoas? O respeito. E achas que isso diminuiu? De certa forma afirmo que sim, creio. Por quê? Porquê? Porque anteriormente os avós, ou os nossos avós, né, ensinavam aos nossos pais o quê? Ou as nossas mães, principalmente, a respeitarem e verem o homem como cabeça da sociedade. Embora que até hoje ainda ensina-se, mas nós hoje já queremos ser mais independentes. Antigamente era só uma voz que falava em casa. Hoje já queremos ter mais de uma voz a falar em casa. Mas simplesmente porque o homem é o responsável de casa e ele, por sua vez, dita algumas ordens em casa, não significa dizer que a mulher não tem um papel importante em casa. Tem papel, até porque os dois têm funções totalmente diferentes. Claro. Vamos falar mas parece o que que as acontecia. nossas mulheres em Angola, elas querem ser
únicas, estás a entender? Porque querem que o homem faz tudo e elas que simplesmente querem ser empregadas de casa. Ok, isso não todas. Anteriormente, as nossas mães ou as avós cuidavam de casa quando os pais iam trabalhar. E não só, também vamos aí lembrar até os tempos passados bíblicos. As mulheres ficavam em casa a cuidar das crianças, a cuidar da casa. O pai ia trabalhar. Hoje já somos os dois a ir trabalhar. E por vezes, por certas funções que acabamos exercendo no nosso ambiente de trabalho, já há um certo desrespeito dentro de casa, porque como nós os dois trazemos dinheiro em casa, então já aquilo que eu também posso. Por vezes já nem dói deixar uma relação, porque eu sei que eu sou independentemente financeiramente. Então não dependo dele para viver. Então, se quiser ir, ora, vai. Então, pequenas coisas ou pequenas confusões, já não temos tanta paciência agora para aturar alguém. Porque não se compadece com aquilo que nós pensamos. Não, de facto não. Nós mulheres nascemos com um certo ego. Por isso é que a Bíblia em Efésios nos diz que a mulher deve ser submissa ao homem, porque não é muito natural da mulher ser submissa. O homem obedece. Quando pedimos com respeito, obedece. Mas nós, se nos foi incutido essa responsabilidade de ser obediente, ok? É porque nós não deixamos totalmente assim, tipo, de fácil entendimento, dizer que não, vamos obedecer. É uma luta constante. Parece como um homem. O homem pode dizer que se eu ficar, alguns, né? Se eu ficar com fulano ou cicrana, não vai mudar nada. Mas para nós isso muda, porque a nossa natureza é amar. Nós amamos mesmo. E quais são os primeiros passos que nós devemos ter para ter esses princípios de ter esses bons sentimentos com as pessoas, né? Isso numa relação entre um homem e uma mulher. Uma das coisas é saber ouvir e entender que há pessoas mais experientes que nós na matéria e que estão dispostos aí a ajudar-nos. O saber ouvir, quando nós nos calamos e ouvimos mais, nós aprendemos muito mais. Porque há pessoas, né, que têm a mania de pensar que sabem tudo e que não devem ser ensinadas nada. Então, principalmente no relacionamento, é bom nós ouvirmos pessoas que já vivem lá há muito tempo com isso. E quando nós ouvimos, nós aplicamos os bons conselhos, claro, porque nem todo mundo que vive já há muito tempo com uma relação aconselha bem. Aplicarmos aqueles bons conselhos, então nós estaremos mais prontos ou mais assertivos naquilo que é a relação com outra pessoa. E o respeito, principalmente o respeito. Respeitar o que o outro pensa, respeitar que o outro é ser humano, respeitar que se acontecer algo, eu também tenho que ser paciente e entender que não. Ele também é ser humano tal como eu e erramos. Então, o objetivo aqui é perdoar, né? Claro que não devemos também dizer que tolerar tudo, mas saber perdoar para prosseguirmos com a relação, porque quando não há perdão, não há relação. E nós temos que entender que nessa vida aí de relacionamento exige-se muito, muito perdão. Ok, vamos lá. Dentro de uma relação, não é, quando vai se fazer uma relação amorosa, tem separações, tem a vida, tem o namoro, tem as fases, né? Tem o namoro, depois vem a fase de... Qual é a próxima? Tu que és mais experiente do que eu, tu já deste estes passos todos. Ok. Tem a fase da amizade, claro, do namoro, até se tornarem noivos para depois contraírem o matrimônio. Então, tudo começa numa amizade. Os dois conhecem-se, né? Vão falando sobre os seus objetivos. E se ou melhor, têm os mesmos pensamentos, então é normal que essas pessoas se relacionam. Começam E pelo se tiverem namoro. pensamentos diferentes? Aí fica um bocadinho... Dizem que os opostos se atraem, não? Essa é a lei da vida. Exatamente. Os opostos atraem-se. Por isso é que nós vemos muita gente com comportamentos difíceis e as outras com comportamentos muito fáceis e essas pessoas unem-se. Mas quando estamos a falar de coisas muito diferentes ou totalmente diferentes, começa a dificultar muito naquilo que é a relação. Por exemplo, dentro de casa, tu não queres comer funge e eu quero fazer funge. Isso dificulta, isso cria confusão. Seria fácil talvez você dizer, não,
Eu vou talvez encomendar uma comida, né, já que tu não queres cozinhar, para eu comer. Mas não, tu podes dizer que não. Eu quero que tu faças funge agora. Ou não quero que tu faças funge. E eu estou a dizer, eu quero funge. E aí já começa a gerar o quê? Confusão, não há entendimento, porque não estamos a pensar a mesma coisa, um não quer ceder porque estamos cheios de ego e orgulho, e começa a dificultar o que é a relação. Porque estamos a falar de coisas totalmente diferentes, porque duas pessoas, se não estiverem de acordo, claro que não andam juntos. Já, mas eu acho que isso aí é um ponto de vista totalmente diferente. E isso depende um pouquinho do ponto de vista de cada um, porque isto aqui é uma coisa complicada. Não é bem complicada. Porque quais são os critérios principais para se ter um bom namoro? Ok. É assim, isso é relativo. Tal como disseste há bem pouco tempo. O que o Alain pode aqui pensar que é, né, a coisa principal para um relacionamento, o outro pode achar que não. Por quê? Porque as pessoas são diferentes na maneira de pensar, são diferentes fisicamente. Há quem gosta de mulheres mais cheinhas, há quem gosta de mulheres mais magras, há quem gosta de mulheres altas, há quem gosta de mulheres baixinhas. Mas vamos falar para a questão relacionamento, comportamento. Há quem gosta de mulheres também agressiva, porque nem todo mundo gosta de mulher calma. Há quem gosta mesmo, não, discutem, não, aquela hora entenderam-se e está tudo bem. Mas há quem gosta de silêncio total, não gosta nem um pouquinho do barulho. A pessoa só pode estar aí a obedecer, só pode estar aí, não. Se ele disse assim, não, tem que ser, sim, vai ser mesmo assim. E aí vai. Então, para dizer critérios para o namoro, eu digo sempre, as pessoas têm que conhecer-se mesmo, falar dos comportamentos e ver se o outro, na realidade, aceita o que o outro pensa. Porque no namoro que nós não conhecemos exatamente a pessoa, mas começamos a saber algumas coisas do que a pessoa pensa ou poderá ser no futuro para nós. Uau, mas é necessário sempre que ambos andem no mesmo sentido para que se crie uma relação Por isso duradoura. é que aí vai né? haver conversa, deve haver conversa. Se eu não conhecer o Alain, vai ser difícil eu me relacionar com o Alain. Eu não sei se o Alain gosta de arroz. Tu vais me dizer, vou vir almoçar a casa. Eu não sei os teus gostos. Então tu chegas e encontras algo que você não come. Você também não ficaria assim, porque você disse que vai vir almoçar. Se Mas calhar é o eu teu não prato perguntei, favorito. é o meu, não o seu. E Por isso por é que que as tu não pessoas têm perguntaste que conversar. nesse caso também tu que vais fazer a refeição tens que entrar em contato com o Aí teu entra o parceiro. fator comunicação. Mas também a Para comunicação conhecer-se. depende, porque eu até às 12 posso te confirmar que quero comer um arroz e aí já não vou te dizer que já não quero o arroz. Mas pelo menos me confirmaste. Depende do cheiro. Exato, depende do cheiro, Passei numa depende. zona, tive um outro gosto e Gosto, vou dizer que exato. não, agora já não quero essa coisa, quero uma outra coisa. Sim, 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 sim. Acontece e muito bem, mas eu já sei que você pediu algo e eu fiz. É diferente do que você pedir A e eu fazer B. Eu fiz, A pelo menos. teimosia também, É, se calhar também deu-te uma outra ideia de tu, não, pô, talvez vou fazer isto e ele vai gostar. Nunca é. fizeste algo improvisado e a outra pessoa se calhar depois acabou gostando da comida. Sim, 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 já. E como também já houve vezes que eu fiz algo que a pessoa me disse não, não quero assim. Eu quero de outro modo. E eu tive que entender. E o que é que tu fizeste? É, Voltaste a ir para a cozinha e fazer uma nova refeição? naturalmente. Uma das vezes eu fiz arroz, porque eu prefiro comer mais arroz do que fungo. Agora, né? Não, agora até mudei um bocadinho mais para o fungo. E o meu esposo, não, ele prefere mais fungo. Eu um dia queria só diversificar. Eu disse, não, hoje vou fazer assim, umas batatas fritas, arroz. E não é isso que ele gosta assim tanto, não é? Eu só queria diversificar, né? Todos os dias fungo, ele gosta de fungo de manhã até à noite. Ele chegou e me disse, não vou comer isso. E eu tive que entender. Não vou comer isso. Eu, não tem fuba, não quero Mas saber. sendo que vocês são um casal, não têm um plano semanal em termos de refeição? Nem todos os dias. Há aqueles dias que você quer surpreender a pessoa.
A pessoa tem que errar, por vezes é necessário errar para aprender. Porque, por exemplo, se aquele dia eu não fizesse arroz, eu não saberia que eu tinha que lhe consultar antes de cozinhar. Eu, por exemplo, só fazia. Mas o dia que eu decidi mudar, eu vi não. Então é melhor que eu todos os dias digo, posso fazer X. Mas ainda assim, há vezes que vai chegar e dizer, não, eu não quero isso. Mas eu já confirmei antes. Mas não vai funcionar muito do jeito que eu quero. É o que você disse, talvez passou pela rua, sentiu um cheiro, não gostou daquilo. E quando chegou a casa, não quero assim. E sentes que assim. essa falta de comunicação é que tem destruído muitos casais? Exatamente, falta de comunicação, falta de conversa. É muito importante a comunicação dentro do relacionamento. Assim como pai e filho, se não tiver comunicação, não haverá boa relação. Mas é uma coisa bastante estranha, porque há meninas que não gostam de conversar, ficam bem fechadas. O que fica complicado tu a falar com alguém Sim. que não fala, praticamente é muito fechada, principalmente as meninas. As meninas dificilmente falam aquilo que pensam. É mais fácil uma menina esconder uma determinada informação, né, do que um homem. Nós falamos aquilo que a gente pensa, mas agora uma rapariga, não é, dificilmente pensa nisto. Olha, é incrível tu dizeres isso, porque muitas mulheres dizem que os homens não falam. Será? E irrita, sim. E eu digo que as mulheres é que não falam. falam. Aí tá. Também é algo que não é absoluto, né? Então, eu também, do meu ponto de vista, eu vejo que os homens são mais calmos, mais cautelosos, mais assim de observar do que as mulheres. Porque nós, as mulheres, gostamos mesmo de falar. Nem todas, porque existem muitas calmas. Gostamos de falar. E quando um não gosta muito de falar, aí já começa a dificultar muito naquilo que é o relacionamento. Eu, por exemplo, para pessoas que não gostam de falar, eu dou uma de jornalista. Faço perguntas. Porque eu sei que se eu não falar, a outra pessoa não vai falar. Ainda que eu invente um monte de assunto, só vai ouvir a pessoa dizer, yeah. Mas se eu mudar para aquilo e ir naquilo que eu já sei que ele gosta de falar da Bíblia, gosta de falar de manga, gosta de falar de fuba. Então vou começar a falar da fuba. Ei, esta fuba não está boa. Está preta, né? Ah, tá. E faço azul como? Olha, eu não sei. Mas se tu fizeres assim, eu já estou a começar a puxar a pessoa a falar comigo. Porque eu tenho que inventar argumentos suficientes para fazer com que a pessoa se abra. Porque nem todo mundo Mas há pessoas é que como também nós. não são de fácil argumentação. Naturalmente. Mas Tu as podes pessoas ainda perguntar, assim falam. tu podes dar pontos em que vocês queiram ter uma determinada conversa e ainda assim essa pessoa não vai pegar. Não vai pegar, exatamente. E se tiver que pegar, pode entender o contrário, porque as mulheres têm muito disto. Tu queres passar um ponto de vista diferente e ela acaba ficando zangada. E depois, quando as mulheres ficam zangadas, nós, os homens, principalmente quando se é noivo ou casado, pagamos no final das contas. Exatamente. Não acontece sempre, mas muitas das vezes sim. O que é que tu achas nas relações atuais? Não é tanto de jovens, de pessoas com uma idade média e das pessoas com mais idade. Como é que tu vês hoje os relacionamentos atuais? Assim, para os angolanos, porque há uma onda de relacionamentos. Começa na segunda, acaba na sexta. Porque há relacionamentos muito imediatos. Sentes que existe um critério ou um tempo estabelecido mínimo para que se dê os outros passos? Por exemplo, começamos uma amizade para o namoro. Quanto tempo deve haver para que exista um namoro? Olha, eu falo mais no âmbito cristão. Eu digo que o fator tempo é muito importante numa relação, porque as pessoas precisam conhecer-se. Quando nós contraímos um matrimônio precipitado, nós começamos a ter algumas situações por resolver dentro da relação. Porque aquele lado que devíamos sair, conversar mais, se abrir mais, começa a cobrar lá dentro. Porque eu ainda não sei de facto quem é a pessoa, ou não sei os gostos da pessoa. Porque eu precisava de tempo também para saber um bocadinho dele, da família, como é que ele funciona dentro de casa, para eu começar a tirar a relação daquilo que vai ser o futuro, na nossa futura casa. Então, quando eu não tenho esse fator tempo, começa a ser um bocado constrangedor. O que é que acontece? Se eu disser 2 anos de namoro é suficiente, talvez para outra pessoa pode não ser. 1 ano de namoro é suficiente, talvez para outra pessoa deve não ser. Os cristãos preferem casar-se mais rápido para evitarem aquelas situações de fornicação. Estarem mal com Deus. Posso dizer os cristãos, os homens tementes a Deus. Então, eles preferem
contrair o matrimônio cedo para não fazer aquilo que não é a vontade de Deus, o quê? Que Simplesmente por causa do ato. Simplesmente por causa... E, exatamente, este ato pode levar a muitas Mas consequências. é a mente, não é? É. Se és cristã, É a mente, é claro exatamente. que a mente, de certa a forma, mente. é que estabelece tudo isso. Porque Só para os cristãos. há quem Exato. ficou 5 anos e nunca teve atos de fornicação. Ok. E para esses casos, o que é que tu dizes? Olha, eu acho muito E bom. ambos são cristãos também. Exato. Eu E há acho quem se calhar fez 10 anos. 10 anos. É um bocadinho complicado também acreditar muito. Mas prontos, eu acho muito normal as pessoas estarem juntas e não terem relações sexuais. Vamos dar um exemplo aqui. As pessoas que vivem... Um foi se formar fora, o outro está cá em Angola, já há 5 anos que não se vêem. Então, também é complicado você dizer que a pessoa fornicou, porque você não viu. E depois de estarem muitas conversas, volta e casam. Isso é uma questão pessoal e uma questão psicológica. Porque se tu fizeste e depois vais alegar que não fizeste, é o teu psicológico que fica... É o psicológico, não tem como. É a mente. Mas agora, também me casar tão cedo, simplesmente traz também para certas consequências. atos, não é que eu queira... Sexuais. É complicado. Não é só para atos sexuais. Também para... saber mais das pessoas. Por exemplo, mas casar-se anteriormente, vamos lá ver, anteriormente as pessoas casavam-se tão rápido? Houve tempo que sim. Por exemplo, há pessoas que só cresceram, o teu marido é o fulano. No tempo dos nossos avós. Mantinham até com 15 anos. Aquilo faziam já um casamento tradicional. Exato, tradicionais, já viviam juntos, já tinham que ter filho e tudo mais. Sim, mas agora vou me referir no casamento cristão. Vamos lá ver, vou namorar com alguém durante 2 meses caso. Não. É daí o na minha opinião pessoal, o que eu te disse. Eu não acho correto casar-se depois de 2 anos. Depois de 2 meses. Não acho correto. É o que eu te disse. Qual é o tempo estabelecido mínimo que tu achas que 2 pessoas devem namorar? Eu volto a dizer, por mim, não há um tempo assim, tipo, um tempo estabelecido para dizer que depois dessa época vocês vão casar. Por mim, não existe. Vamos lá ver aqui algo. Se tu tivesses que entrar numa relação, tu já és casada, mas se tu tivesses solteira, se tu tivesses que entrar para uma relação, tu tens os teus planos bem definidos. Exatamente. Em quanto tempo tu aceitarias estar num relacionamento à espera do noivado? Isso teria que depender da minha posição. De como? Okay. Por exemplo, eu quero alcançar certos objetivos ainda. Eu vou ter que envolver mais tempo. Porque eu preciso ir para lá, eu prefiro ir para lá feita. Mas se não, eu já estou feita. 1 ano eu caso. Um ano. Sim, eu acho que 1 ano para mim vai ser suficiente de eu saber mais da pessoa. Mas agora, quando tu referes aos objetivos, estás a agregar o quê? Formação? Exato, depende. Trabalho. Se eu quero estar formada antes de contrair o matrimônio, se eu já quero ter um emprego fixo para não ir dependendo do outro. E agora vamos lá. Tu vais ter uma formação cujo curso termina em 3, 4 anos. E tu vais ter uma relação logo no primeiro ano da universidade. Logo, tu não vais querer ter uma relação sabendo que ainda tens um longo percurso por ter. Exatamente. Então vais querer fazer 4 anos. E 4 anos no primeiro ano tu já gostas de alguém. 4 anos, no primeiro ano... No primeiro ano já começas a gostar de alguém. Naturalmente. Logo já vais levá-lo mais 4 anos. Ok? Porque depois de 4 anos tu vais querer terminar a tua licenciatura e dar os outros passos. Qual é? Arranjar um trabalho. Exatamente. Vamos lá supor que são mais 3 anos que vão se passar. Já se fala de 7. 7 anos. E tu gostas sempre daquela pessoa. E já mantém um contato e namoram. E a fornicação, como é que se resolve essa questão? Eu então, não aceitaria levar esse todo o logo... tempo, 7 anos de relacionamento. Só que agora tem o que seguinte, se os teus planos não estão concretizados e tu ficas uma dona de casa tão cedo, logo tu pulaste etapas. Também há consequências, porque eu vou dizer que
alcançar alguns objetivos, tais como o estudo, já mantida, não é o mesmo, claro, que solteira, porque aí a pessoa não tem tanta responsabilidade, é sempre alguém que coloca arroz em casa. Mas quando você já contraiu o matrimônio, você tem que entender que vais ter que cuidar do marido, vais ter que cuidar dos filhos, e aí começa a ser um bocadinho, né, complicado conciliar tudo isso. Não é que não é possível, mas a atenção não é a mesma. Claro, você já é mãe, você tem um esposo para cuidar, ou tens esposa. Até pro lado dos homens é mais fácil, né? Do que as mulheres, porque as mulheres é que tratam mais essas coisas de casa. Mas começa a ficar assim um bocadinho mais complicado para si, do que estar em casa ainda dos pais a alcançar aqueles objetivos. Mas 7 anos também eu acho que é muito. 7 anos esperar. Isso depende do objetivo de cada um, porque há quem não aceita namorar sem concluir também os objetivos. É isso que eu estou a dizer. Tu, quando casaste, tu já tinhas todos os teus planos Não, alcançados não tinha. e sentes que foi benéfico tu casares sem teres os teus planos alcançados, como terminar a universidade, teres um emprego próprio e tudo mais? Olha, foi bom eu ter casado, porque acredito que eu não saberia de coisas que eu sei hoje da vida se eu não tivesse casada, já naquele tempo, né? Mas Eh, não sentes que rompeste os teus princípios já estabelecidos? Alguns, eu sinto que rompi alguns e que estou a pagar as consequências. Como eu estou a dar continuidade. Claro que não é a mesma coisa. Não é. Por quê? Porque eu não tinha não tinha tanta coisa em mente ou tanta responsabilidade. Hoje eu tenho. Em casa dos pais era aquilo, não. Saio, volto, eu já sei que se eu tiver ou não, alguém vai cozinhar. Se eu estiver lá ou não, alguém vai fazer, alguém vai meter, alguém vai. Mas em minha casa eu não digo que é assim que funciona. Não. Eu tenho que entender que para eu alcançar algum objetivo, eu tenho filho, eu sou mãe. Então também tenho que balançar um bocadinho isso. Esta hora, se o marido decidir, não, vou viajar, vou fazer essa formação, ele vai porque ele não cuida assim de mulher, filho, né, assim taxativamente como uma mulher cuida de casa. Vai Epá, livremente. nós vamos dar sequência disto. Vou pedir ao pessoal que subscreva o canal, não só no YouTube, mas sim também no Spotify. Deixem o vosso like, continuem a partilhar com o máximo de pessoas que vocês conhecem. Hoje nós temos o prazer de falar sobre relacionamentos amorosos em tempos atuais com a Iracelma Alberto. Ok? E você que tem assistido o nosso canal pode de certa forma sugerir alguns temas para que nós possamos abordar aqui. Como pedia para os nossos subscritores seguirem o nosso canal, tu também podes recomendar que os teus seguidores sigam o nosso canal e tudo mais. Exatamente. E E tu, recomendo neste mesmo momento. Podem seguir as páginas do Roman, certo? ok? Exatamente. Estão no YouTube, Facebook, Instagram. E podem ir lá subscrever-se ao canal e continuarem a ver os vídeos que são ou que desenvolvem temas muito, muito interessantes. E não têm uma idade certa, quer sejam adultos, jovens, crianças, e todo mundo pode assistir os programas que aqui são lançados, ou os podcasts que são muito, muito interessantes aqui com a Alain. E companhia, né? E Lorde, E companhia Marcos. Lord, Maker, como diz o Alain. O Marcos e o Helênio, exatamente. Tem a Toda a equipe Boss aqui Denise. a Boss Denise, exato. Tá bom, então vamos lá. Como estávamos a falar anteriormente sobre os critérios, se tu realmente casaste seguindo os teus critérios, tu tinhas os teus ideais, tu sempre programaste, pô, vou casar depois de atingir tudo o que eu quero. Mas, segundo tu, não atingiste nem pela metade daquilo que tu querias para a tua vida, não? Não, não. E também não casei com essa mentalidade, ou melhor, antes de casar não tinha essa mentalidade de dizer vou conseguir tudo o que eu quero. Não. Como eu disse, eu era muito filhinha, né? O objetivo, os meus objetivos, claro que não eram como são agora. É diferente. Também eu não quis casar não formada, é diferente. Mas, claro que os meus objetivos de hoje são muito diferentes do que eu tinha ontem. E sentes que um dos grandes problemas que têm tido, ou seja, mas antes de tudo eu quero saber o que é um casamento em si.
Ok, o casamento é uma união voluntária entre dois seres humanos, e digo sempre de sexos opostos, que contraem, ou melhor, vinculam-se ou fazem esta união voluntariamente, sem obrigar ninguém. Há quem diz que também é celebração de um contrato, quando falamos mais do casamento civil, mas é uma união voluntária mesmo entre estes dois seres, que é o homem e a mulher. Quando tu falas de contrato, eu vou querer saber as cláusulas. Há cláusulas, claro. Há cláusulas, mas isso é estabelecida pelos dois. No caso, e não só, depende do religioso e do civil. Uma dessas cláusulas podemos dizer a não fidelidade, ou melhor, a fidelidade. Porque a fidelidade é um dos pontos muito, muito importantes. E a não Porque fidelidade deve-se ao facto do casamento ser um casamento aberto, né? Exatamente. Exatamente. Casamento aberto E existe. pessoas que se amam, claramente que não vão querer ter um casamento aberto. Embora aqui existe, ouço relatos que existe, mas pessoas que se amam, acredito que não vão querer dividir o parceiro. Ok, eu tenho algumas perguntas aqui interessantes para te fazer. Responda se for conveniente para si. Naturalmente. Ok, e vamos lá. Aqui pela primeira, não é? Porque ela baseia-se mais ou menos naquilo que eu já estava a pensar anteriormente. Qual é a idade própria para iniciar um relacionamento? Será que eu tenho 14, 15, 16, 17 anos, posso iniciar um relacionamento amoroso? E assim, no meu ponto de vista, a idade certa para ter um relacionamento é com 18 anos. Porque 18 anos é uma fase já que nós entramos para a vida adulta, que já passou aquela fase de confusão da adolescência, já passou a infância e nós já temos mais bem a certeza, não na totalidade, mas do que nós queremos. Por exemplo, e já temos uma certa responsabilidade nos nossos atos. Então, eu acho que com 18 anos a pessoa já pode. Mas eu não quero aqui dizer que com 16 anos ou com 14 as pessoas não podem relacionar-se, no meu ponto de vista. Porque o sentimento é algo complicado, né? Não nasce só quando a pessoa tem 18 anos. Com 14, 16 já nasce. Mas, por mim, certamente, ter mesmo uma relação amorosa de verdade, eu acho melhor quando a pessoa já atinge os 18 anos. Só que nessa segunda vertente que tu disseste sobre os casamentos, não é? Por causa da fornicação e terem que casar muito rápido, eu ter que gostar de alguém com 14 anos é muito perigo no mar. Sendo que eu vou ter que esperar muito tempo para casar somente com 18 anos. Mas isso é para os cristãos. Entenda, porque nem todo mundo tem essa mentalidade. Muita gente tem um relacionamento. Mas todo qualquer ser humano que está aberto, na Terra e tudo mais tem ligação com Cristo. Tem ligação com Cristo, mas nem todo mundo obedece àquilo que Cristo estabeleceu. É diferente. Existe uma lei, até nesse país existe uma lei. Por exemplo, a lei em Angola que condena o assassino, mas ainda assim existe assassino no país. É como em Cristo. Existem leis, mas nem todo mundo obedece àquilo que está escrito. Ok. Então vamos lá. Vamos lá supor que tu, não é, tenhas uma situação de aconselhares uma vizinha, não é? Sim. Cujo seu marido atraiu com uma ou vizinha qualquer. Se tu tivesses que dar um conselho, qual seria o teu posicionamento para isto? No caso de traição, Ok. olha, Por uma vizinha que é muito chegada a ti. muito chegada, tudo. exato. A traição é o rompimento de um laço que se fez. Porque eu acredito que quando contraímos um matrimônio, e não só, mesmo num relacionamento de namoro, o combinado creio, é a fidelidade. E quando já esse laço é porta para muita coisa, e viver de desconfiança é um perigo. Porque aí está envolvido o meu estado emocional. Aí está, e quando se começa no emocional, pode chegar até físico. Existem pessoas que não estão a dormir pela falta de confiança no parceiro ou na parceira. Porque eu já sei que qualquer mensagem que entrar é alguém que está a sair com o meu parceiro ou com a minha parceira. Porque eu já passei, já vi, né, mensagem, eu já vi ela fazer tal coisa que me magoe. Então, quando estamos diante de uma traição, a melhor coisa a se pensar é que nós temos uma vida, que nós temos que nos amar,
que nós temos pessoas que nos amam além daquele que nos fez o mal. Porque não vamos dizer também que a pessoa que traiu não ama, a pessoa que traiu não é humano. Também é humano. Também é alguém que está sujeito a falhar. Ok. Mas nós temos que saber que antes de nós agirmos, nós temos que refletir. Porque se agirmos a flor da pele, só vamos estragar as coisas. O respeito é muito essencial. Quando já não há respeito na relação, então é complicado prosseguir. Mas eu não digo também, não sou apologista de que não, lhe traíram uma vez, já deixou a relação, ou já não quer mais o fulano ou o cicrano. Não apoio bem essa ideia aí. Não é que eu apoio traição no relacionamento, não apoio e não mesmo. Porque a traição no matrimônio nós dizemos como adultério. E adultério é algo muito grave. E quando você adultera, começa a vir consequências, porque por vezes quando a pessoa faz uma, quer fazer duas, quer fazer três, e não quer saber da outra pessoa, o que está a passar a outra pessoa. Porque quando nós fazemos, a consequência que está a levar, ou a dor que está a levar é outra pessoa. Nós muitas das vezes não queremos ligar o que a outra pessoa está a sentir. E isto pode causar danos emocionais, que vai carecer de ajudas psicológicas, que depois podem se transformar no físico. Por isso é que há muita trombose, né, ou um AVC, posso assim dizer, até no seio dos jovens. Porque são dores que, como os psicólogos dizem, né, que pode começar até do coração, começa da mente, vai até o coração e pode paralisar uma das coisas. E começa Neste a caso, ter estás problemas. a dizer que não devemos nos apegar muito às mulheres. Relação, Não depender emocionalmente do outro. Não, porque quando nós o dependemos AVC, do a outro. trombose. Isso, ok. Porque tu estás a falar que especificamente aqui o nosso caríssimo que está aí sentado, ele está a passar por essa situação. E ele, por sua vez, merece saber sobre isso. Lorde. É assim, eu só digo depender emocionalmente, porque aí começa a ser já uma relação tóxica. Eu não posso depender de alguém emocionalmente, porque por vezes até é complicado até falar mesmo disso, da não dependência emocionalmente, porque nós sabemos que o amor é algo que envolve sentimento. Então dizer que não, o que o outro fizer não vai me ferir, também começa a soar um bocadinho de mentira. Porque o que o outro faz, claro que afeta-nos. Cria uma situação, E muita, o coração sim, pesa. Pesa. Uma coisa é você aconselhar, outra coisa é você passar. É uma fase difícil, sim, mas nós temos também que balançar certos factos. Quando acontece uma traição, esse rompimento de laço é o que causa muitos danos. A pessoa tem que ser muito forte emocionalmente, exato, para não cometer muitos erros. Há quem fica sem comer, há quem, por exemplo, no caso de mulheres que estão a amamentar, é muito prejudicial às crianças. Por quê? Porque ela está a amamentar uma criança e nela gera o leite materno. E a criança tem que tomar aquele leite, a atenção da mãe já não é a mesma, porque está a passar muitas... Mas aquilo é o quê? Se a fábrica que produz é a mesma, não tem ingredientes aí, o que a que mais influencia? ou a menos, influencia de certa forma sim. Imagina, um exemplo muito prático. Aqui está coberto de um teto. A chuva quando bate no teto. Mas se o teto estiver furado, a chuva entra em casa. E quando passa-se este tipo de situação, a casa fica afetada, como a criança também pode estar afetada. Porque a mãe precisa amar e dar carinho ao seu filho. Então, quando a mãe está zangada com alguma coisa que se passa que não tem nada a ver com o pai, exatamente, não só no leite, estou a dizer mesmo da maneira como ele trata a criança. Não é que você vai tratar mal, assim, tipo, maltratar o teu filho, não. Mas o teu estado emocional é muito importante para o filho. Quando você está alegre, você cuida melhor do teu filho, claro. Você cuida melhor, e não só do filho, das pessoas que estão ao teu redor. Mas quando você está mal emocionalmente, fica um bocado complicado relacionar-se contigo. Não é que você até pode misturar as coisas, mas às vezes mesmo que existem coisas tão irritantes que a pessoa prefere afastar-se para não criar constrangimento naqueles que estão ao redor. Porque eu sei que o outro não está bem. Como se sabe, nós os homens gostam de tomar o papel de decisão na vida da nossa parceira e tudo mais. E qual é o teu ponto de vista sobre o facto de que alguns homens gostam de tomar o papel de decidir sobre a vida da parceira? Olha, antes de responder isso, vou aqui a terminar sobre o conselho que disseste. Qual é o conselho, né, de dar sobre a traição?
Muitas das vezes, eu acho que separar-se também não é solução. Aceitar o corno é melhor. Não, não. Conversar, comunicação. Mas quando aquilo está a ultrapassar os limites, aí sim. Porque até a própria Bíblia diz que quando há traição, pode haver separação. Porque senão aquilo vai tornar-se uma constância e começar a trazer problemas graves naquela mesma pessoa. Então, por vezes, o melhor passo a dar-se é um tempo. Se quiser voltar, é livre, porque também não podemos dizer termina ou continua. É livre, mas tem que arcar consequências. E tem que saber de verdade se a outra pessoa já mudou. Mas se não, ok. É natural. Agora, perguntaste do que dizer do... Não é? Porque que os homens pensam que podem decidir sobre a vida da parceira? Isso eu tenho que responder você, mas pronto. É assim... Tu achas que o homem deve decidir sobre as coisas que tu deves fazer? Eu não acho. Não acho. Por quê? Porque as pessoas têm limites. Eu estou numa relação. Eu sei que eu tenho limite de fazer coisas porque eu estou com alguém. Até onde vai o meu respeito. Mas existem coisas que nós não podemos fazer por causa do outro. Por exemplo, realização de sonho. Existem sonhos que podem ferir ou não. Eu quero ser dançarina. Mas se eu escolher dançar stripper ou aquelas danças de bar, eu já sei que eu vou acarretar homens na minha vida. E de certa forma vai magoar o meu parceiro. Mas se eu quiser ser uma dançarina de um outro, posso assim dizer, um semba. Semba tem, aquelas danças assim que dançam sozinhos, não sei muito bem. Um slow, kuduro. Um reggae, exatamente, um kuduro. Né? A pessoa vai ter que entender, por mais que eu esteja rodeada de pessoas, não. Mas ela está aí, dança só, não é uma dança assim tão, que exige-se assim tão juntinhos ou tão colar, ou se necessário as pessoas encostarem e tudo mais. Mas existem fatores de que você tem que ver até onde vai o teu limite. Por exemplo, essa história de o outro que decide sempre pela vida do outro, ou o homem que decide sempre a vida da mulher, nós vamos deixando certas coisas e que se um dia essa relação dar boom, nós vamos colocar a culpa na outra pessoa. Mas quando nós mesmos é que concordamos que ele tomasse, né, fosse o pilar da minha vida. Nessa senda, então tu tens o ponto de vista que as mulheres hoje já estão a ter o domínio dos homens. Não, eu não acho que as mulheres têm domínio dos outros, dos homens. Não acho. Não acho. Até porque as mulheres são mais... não todas. Algumas são mais sensíveis do que os homens. Eu digo sempre que nós... a nossa natureza não é assim tão obedecer. Mas naquilo que toca fazer, muitas das vezes ceder o que nós somos ou o que nós fazemos para aceitar, né, a vontade do nosso parceiro, nós fazemos isso e muito bem. Uma das coisas tu podes reparar que é mais o homem a sair para viajar, para ir realizar algum sonho, do que a mulher deixar a casa e a família e realizar esse sonho. É difícil encontrar isso. Pode até acontecer, mas é difícil. É mais o homem a sair. Então não acho que a mulher é que tem assim tipo domínio do homem. No mínimo, talvez o homem que se sente dominado sozinho, né? Algumas mulheres têm domínio sobre os homens. Não. Vais não dormir sei, em casa, vais dormir. Vais dormir na sala, vais dormir. Vais comer no prato dos cães. Epá, não, aí já alguma coisa. A família não vai entrar na minha casa. Quando ok, é questões ok. familiares, de proibição de um primo de entrar em tua casa. E tudo não, mais, mas isso acho que vai dependendo muito da relação também que os dois, o tal primo, né, e a mulher têm. O que acontece mas eu acho que as relações devem deixar-se de lado. Exatamente. O que acontece é que nós também já temos algo assim muito na cabeça de quê? Que a família da mulher talvez é mais bem-vinda do que a do homem. É mesmo isso. Nós todos crescemos mais ligados, nem todos, mais ligados à família da nossa mãe do que a do pai. É muitas das vezes que acontece isso. A irmã da minha mãe veio para dizer muito a irmã do pai,
por vezes pesa um bocadinho. Então é o que nós já acarretamos há muito tempo. Quando você vai na casa da tua irmã, você se sente mais à vontade, porque a tua irmã, você sabe, ela é que cozinha, ela é que cuida da casa, ela é que sabe onde estão os lençóis, onde vai ser o quarto que vais dormir. É raro o homem saber dessas coisas dentro de casa. Quando vem uma visita, já sabe, não, quem tem que atender é a mulher, que vai fazer isso e aquilo, na hora de dormir, vai ter que consultar a mulher. Eles vão dormir aonde? Como é que vão dormir? Os lençóis e não sei o quê. É raro o homem. Mas isto tem que ser um planejamento muito antes desses familiares chegarem em casa. Exatamente, mas quem toma conta disso tudo é a mulher. Então é mais fácil a pessoa se sentir mais livre quando é a irmã, né? Isso independentemente se for o homem ou mulher, quando vai na casa da irmã do que do irmão, porque ele já sabe que vai estar um bocadinho mais limitado. Não era para ser assim, não é? Porque nós, quando contraímos o matrimônio, nós também sabemos que o outro tem família. Então, se a mãe da fulana é bem-vinda, a mãe do fulano também é bem-vinda. Mas muitas vezes não é isso que acontece. É assim, nós quando começamos a criar uma relação com a nossa parceira e tu com o teu parceiro, nós queremos fazer algumas coisas para que o nosso parceiro, a nossa parceira permaneça sempre em nossa vida, né? Sim. O que é que tu achas que uma mulher deveria fazer ou que um homem deveria fazer para permanecer sempre a parceira ou o parceiro de lado? Olha, no caso dos homens, eu acho que é o amor. A mulher gosta de ser amada. A mulher gosta de atenção. A mulher gosta de ouvir coisas bonitas. A mulher gosta de que lhe provem por A mais B que é amada mesmo. Então, quando o parceiro mostra literalmente que ama a parceira, é raro dizer que a pessoa vai desistir dessa relação. Agora, pro lado das mulheres, eu digo mais o respeito, porque eu sei que os homens gostam muito de ser respeitados, gostam mesmo de ser autoridade de voz. Então, eu saber ouvir mais e falar menos. E essas coisas nem sempre nós aprendemos a princípio, porque há coisas que nós só vamos aprender ao longo do tempo. Por exemplo, muitos dos problemas, por vezes, nos relacionamentos é isso. Quando o homem fala, a mulher quer falar também alto, até a mulher entender bem a característica do homem e mudar. Não, se ele já está chateado, é melhor eu nem falar, senão aqui vai dar zebra. Então aí já começa o quê? Tá bom, ele não vai falar, está exaltado, eu vou calar, vou só ouvir. É a questão que é respeito, obediência. Aí faz o parceiro mesmo, claro, ficar mais tempo, porque dizer que sexo prende a pessoa, se fosse assim, as tais já que rebolam, né? As que não sei o que, iam todas ter casamento. A que diz, não, a novinha está a sair com o pai da fulana, a mãe da fulana está mal a tia. Tá bom, e não deixou a tia porque já que está ali fazendo né, bom sexo na rua. Mas ganha alguns momentos, tem muita alguns atenção. Momentos não é a vida toda, porque a pessoa também vai balançar. Tá bom, eu vou ter a fulana, vou ficar com fulana. Tipo, o que é que vai acontecer depois? O futuro não é só cama. Há muitos e outros fatores, né, que mantêm a relação. Por exemplo, quando eu estiver doente, aquela pessoa vai mesmo me aturar de verdade? Aí já começa. Com base nessa senda, ainda bem que tocas nas amantes e tudo mais. Vamos Exato. lá supor que eu tenho a minha namorada, não é? Mas ela, de certa forma, gosta de fazer relações sexuais sem ter proteção. Sim. E por este motivo ela deixa-me. Não é? Ela tem uma opção, que é fazer relações sexuais comigo sem proteção. Qual é o teu ponto de vista sobre isto? Ela quer fazer relações sem proteção ou ele? Ela. Isso também já é algo desconfiável. Primeiro é que eu acho também que quando estamos a começar uma relação é bom também os outros saberem alguns resultados médicos, principalmente naquilo que é a saúde sexual. É importante fazer-se alguns testes para saber de verdade, né, se a pessoa está bem ou não, porque as doenças sexuais são muito sérias. E depois também saber qual é o plano da pessoa. Porque, por exemplo, tu na tua mente ainda não queres ter filho. Não queres que a pessoa... ou melhor, não queres ainda contrair, né, o matrimônio, não queres ter filho, não queres ter família agora. E ela já tem um plano.
de fazer. Então, neste ato sexual desprevenido, pode acontecer. Nunca se sabe se está num período fértil ou não. Então, é muito importante a pessoa saber os porquês, mas também não é algo, né, que deve se separar por causa disso. Não acho também um motivo assim relevante para se separarem, né, por causa do uso ou não de preservativo no ato sexual. Todos os homens, né, de certa forma, têm a sua preferência e nós gostamos muito de pessoas que, de certa forma, nós temos uma boa ligação. E o que é que tu achas de homens que, de certa forma, têm mais a vontade de estar com os amigos e as amigas em relação à própria namorada, esposa ou noiva? Qual é o teu ponto de vista sobre isso? Pois, a tua conclusão será que tu vais pensar que ele não te ama simplesmente por gostar de estar com outras pessoas e não contigo? Acho que as pessoas podem tirar mesmo esta conclusão, dizer que a pessoa não ama. Porque quando nós estamos num relacionamento, o que nós mais queremos é estar junto da pessoa. Então é difícil você dizer que quer estar na relação e estás mais com os amigos. No namoro, os dois querem estar sempre colados, sempre juntos. Não querem largar-se, mas acontece que por vezes no casamento, talvez, né, por entrar-se no conformismo, a outra pessoa talvez comece a querer estar mais com os amigos porque sente que está muito dentro de casa e que isso não é bom. E também isso muitas das vezes depende também de que família nós fomos criadas. Como era a relação dos nossos pais ou tios que nos criaram. O que é que nós víamos para apresentarmos certos comportamentos dentro de casa. Não é bom quando eu prefiro estar com os amigos do que com o meu próprio parceiro. Eu aí estou a dizer, eu aí transmito a parte, né, tudo da minha vida, a alegria, a tristeza, conto coisas confidenciais, as pessoas, e a pessoa que dorme comigo não conto, também não sei se, eu acho que isso não é o mais certo, porque o mais íntimo, nós os dois dividimos, que é o sexo. Isso é intimidade muito séria, que ele não pode ter com a mãe, com a tia, com o amigo, não pode. Tem que ter comigo. Então, se esta parte nós também dividimos e ele dorme aí descansado, saber que a pessoa não vai lhe enforcar durante a noite, não vai lhe fazer nada de mal e dorme aí todo descansado. Então, existem coisas, principalmente coisas que os amigos também fazem como conversa, que ele devia ou ela devia carregar dentro de casa ou da relação. Então, quando a pessoa prefere fazer essas coisas contigo, no caso dormir e sexo, mais conversar ou o lazer está mais com os amigos, eu acho isso destrói toda e qualquer relação e isso nem deve ser feito. Temos que puxar mais estas pessoas assim para dentro da relação, fazer as coisas que essa pessoa gosta. O que é que ele gosta de fazer? Gosta de fazer mais sexo? Ok. Vais fazer mais sexo? Sim. Gosta de fazer mais o quê? O que é que ele fala com as pessoas? Gosta de falar mais sobre a palavra? Gosta de comer mais X ou fazer? Então vou fazer. Agora, se nem com estas coisas não te ver, né? A pessoa não entrar ou não estar em sintonia, aí já é complicado. Aí já começa a trazer muitos constrangimentos dentro dessa relação. Ok. Eu aqui vou dizer para o pessoal, de certa forma, para subscrever o canal, não é? Deixem o vosso like, continuem a seguir as nossas redes sociais. A conversa está muito interessante. Vocês vão poder ver mais perguntas bastante interessantes para que vocês possam ter mais informações sobre o que fazer com as vossas namoradas ou os vossos namorados quando tiverem a passar por situações como esta, ok? É muito simples. É só clicarem naquele botãozinho vermelho que está aí de subscrever e deixar o like. Ok? E podem visitar também o perfil da Iracelma Alberto no Facebook, bem como no Instagram, para vocês poderem ter mais informações. Podem solicitar uma consultoria com ela e ela, por sua vez, dará mais informações sobre tais assuntos, ok? Subscrever o nosso canal é uma coisa interessante porque assim você continua sabendo mais coisas e tudo mais. Vamos lá aqui para uma outra pergunta que é bastante interessante, não é? Nós, quando temos a nossa namorada, nós temos as nossas preferências sexuais. Porque há quem é mais intenso e há quem é menos intenso e tudo mais. Vamos lá supor que o homem seja mais intenso e a rapariga menos intensa. Questão de experiência.
há quem é mais experiente sexualmente em relação ao outro, ok? E vamos lá supor que o meu namorado é super experiente e a minha namorada não é super experiente. Será que isto, de certa forma, poderá afetar na relação, tendo que o meu namorado força-se a relacionar sexualmente comigo, ok? Eu já disse a ele que ainda não me sinto preparada para fazer sexo. E ele diz que vai terminar o namoro por conta disso. O que é que tu achas dessa situação? Olha, para começar, eu não concordo com relações sexuais fora de casamento. Não concordo. E quando há esse princípio, nós temos que saber que vamos acarretar algumas consequências lá na frente. Porque nós já estamos a antecipar um bocadinho daquele que é viver o casamento para agora. Ok. Exato, porque eu acho que cada coisa no seu tempo. O que nós podemos fazer hoje é limitado, mas amanhã nós podemos fazer de tudo. Então, existem coisas que ainda devem manter-se segredo, porque fica muito feio namorares com fulano, cicrano, beltrano, com todos ter relação sexual e um dia ter que refletir, olha, fiquei com fulano, assado. Por mais que as pessoas não saibam, mas atualmente cobrar aquilo também não acho que fica assim tão bem. E quando se há isso de que um não sabe, ou tem menos experiência e o outro tem mais, eu só acho que a pessoa deve ensinar. Eu só acho que o outro deve estar disponível para tem-se como aprender. ganhar experiência nisto? Tem-se, e muito bem. Uma pessoa que teve vários relacionamentos. Alguém que teve muitos relacionamentos. Imagina por ser alguém que cresceu, não foi muito de ter relacionamentos, encontrou-te, casaram juntos. Que tipo de experiência é que ele vai procurar sobre esse tipo de situações? Conversando. Eu, por exemplo, eu posso assim dizer, eu quando casei, eu não tinha tanta experiência assim em sexo. Eu não tinha mesmo experiência para começar. Não. Zero mesmo. Não tinha assim nem experiência de tipo fazer daqui e dali. Não. Eu tive que ir indo perguntando, tive que estar disponível para aprender, pedir ajuda. Por quê? Porque o sexo, de certa forma, acaba apimentando a relação. Porque esses momentos íntimos contribuem muito também para uma boa relação entre o casal. Então, quando se há esta parte sexual, também se há alegria também dentro de casa. Então, eu tive que procurar ajuda. Então, é muito normal que a outra pessoa entre sem experiência dentro do relacionamento e aprender lá dentro. É normal. Nessa senda, como tu podes convencer o teu namorado que ainda não estás preparada para fazer sexo com ele? Sentes que existe uma preparação para isto? Nessa história de dizer de namorado, eu simplesmente diria que não faz parte dos meus princípios fazer sexo antes do casamento. E depois eu diria que não me sinto confortável em avançar, ir mais a fundo. Não só por falta de experiência, mas porque isso também depende muito da nossa mente. Temos que estar disponíveis e pedir que a pessoa tenha paciência. Até chegar o casamento. Naturalmente. É complicado porque veio algo pela cabeça que nem adianta eu dizer. Porque ficaria um pouquinho complicado. Mas pode dizer. Não. Não tá fora do assunto. Ok? Vamos lá. Tem um namorado ou tem uma namorada, porque a relação no princípio começa com aquela intensidade e tudo mais, e depois começa a esfriar quando ambos já atingiram os objetivos que queriam um do outro. E o que é que deve-se fazer quando uma relação, não é? O meu namorado diz sempre, olha, estou cansado. Nessa situação, o que é que eu devo fazer? Porque creio eu que há subscritores nossos que têm um relacionamento e que o namorado ou a namorada chega sempre cansado em casa e nunca tem tempo para fazer nada.
e já não dá aquele carinho que dava anteriormente. Nessa situação, o que é que tu farias? Olha, nesse caso de viver junto, estamos a falar de pessoas que vivem junto. Né? Sim, ou mesmo aqueles que têm Exatamente. relações e não vivem juntos. Ok. É assim, quando o outro chega sempre cansado em casa, também tem que saber o porquê do cansaço. Porque é irritante, acredito eu, de certa forma, quando um quer ter relação e o outro não quer. Acaba também sendo Mas assim... sentes que o teu namorado, se quiser todos os dias, tu fazes? Meu esposo. Teu esposo, nesse caso. Todos os dias? Sim. Por mim, na boa. Por ti, na boa. Faria e faço. Mas tem que ter, ele sabe que a mulher tem o período menstrual. E que nesses tempos não teria como. Tem a mulher também quando fica... Para mim, na boa. Na boa. Sim, todos os dias. Ok. Epá, é bom sempre ouvir os planos, não é? Desde que não haja restrições. Exatamente. Para mim, vamos na lá boa, ver. Faria. Claro que existem tempos em que a gente já não vai começar a gostar, a ter aquela intensidade de sentimento com a nossa parceira. Quando é que tu achas que eu devo parar e dizer, uau, eu já não sinto mais nada por você? Nessas circunstâncias, como é que tu pararias para dizer em alguém que tu já não gostas dele? Olha, é bom sempre a pessoa ser sincera. Muito bom a pessoa ser sincera, sempre. Por quê? Porque quanto mais você antecipar a dor, mais ela rápido vai passar. Do que estar aí a prolongar e tal. Porque até a Bíblia em Provérbios nos diz que mais vale feridas causadas por alguém que ama do que alguém que com beijinhos bajula. Ok. Então, mais vale alguém te dizer na cara o que sente do que só está aí a tapar o sol com a peneira. Está tudo bem. Não. Por quê? Porque só quer, não quer te ver triste. Não. Quando já não há mais nada, não sente mais nada, embora que eu acho que a pessoa deve tentar, mais uma vez, gostar, tendo em conta a admiração pela pessoa, o que les uniu, o que criaram juntos, levar tudo isso em conta. Se não dá mesmo, realmente, a pessoa já não quer, olha, eu acho que o mais importante é chegar mesmo com calma, claro, porque nós temos que entender que outra pessoa é ser humano e que tem sentimentos e que tudo é parte da mente. Então, explicar mesmo com calma. Eu já não gosto de ti, não vai dar certo. Eu pensei, embora que eu acho que a pessoa também devia ver isso desde o início, do que fazer a pessoa gastar tempo, né? Mas há coisas que acontecem, né, ao longo da vida. Ok, não gosto de ti, mas usar palavras mais assim... Se tu falas isso, sensíveis. Chegas ao Marcos e dizes que... tens um assunto muito importante para falar com ele, que já sofre de ansiedade, vais matar o camarada. Vai desmaiar, e quando uma mulher diz isso, só tem 3 coisas boas por vir. Dinheiro, ou já não te quer, ou está grávida. Ok. Estas são as 3 situações coisa muito que ela séria. pode dizer. Sim, é o mais sério. E na maior parte das vezes é mesmo dinheiro. Como convencer, ou seja, existe um segredo para segurar um homem? Um só não. Eu acho que existem vários. Quais? Exato. Um deles posso dizer o respeito e a obediência. Embora que também muita gente vai dizer, eu respeito tanto, eu faço tudo que ele quer e ainda assim ele vai fora. Ok, isso também existe. Nós já estamos a falar que a pessoa é que tem problema, não eu. Okay. É ele que tem problema. Mas o respeito, a atenção, como eu também gosto da atenção, a atenção que lhe é dada, apimentar muito nos momentos íntimos e estar sempre a orar pela pessoa ali. Eu acho que isso segura mesmo o homem. Dizer só, não, vou lhe dar um filho para segurar, eu acho que nem sempre esta é a solução. Muitas das vezes a pessoa acaba estando aí por causa de um filho, né? Mas muitas das vezes também a pessoa acaba por ir porque
cansa-se rápido porque vê que a pessoa já não é a mesma, né? Já tem filho e não sei o quê. Então acho que isso de dar filho não é assim a melhor solução. É mesmo primar ainda por isso, respeito, atenção, orar pela pessoa, estar aí sempre para ela, apimentar muito aqueles momentos íntimos. Eu acho que isso também contribui para assegurar o relacionamento. Ok. E tu tens feito isto? Tenho e faço ainda ao dobro. Ok. Tu achas que, sendo uma mulher submissa ao homem, tu achas que uma mulher, quando sai de casa, deve sempre despedir-se ao homem, não é? Exato. E quando isso não acontece? Uma mulher sai de casa para ir trabalhar, não vai despedir ao homem. Vai à loja, não vai despedir ao homem. Vai à festa, não vai despedir ao homem. Vai sair com as amigas, não vai despedir ao homem. Sentes que isso é a forma mais correta de se criar Não uma é. relação Eu boa? começo a dizer que isso já começa a faltar comunicação. E quando a mulher começa a ter esses princípios, depois o homem vai ter. E a mulher essas coisas mesmo não gosta muito. Quando a pessoa sai sem dizer e depois ainda para piorar ainda lhe encontras num sítio. Aí acho que piora as coisas. Então eu acho que o passo sempre a ser dado é aquele. Despedir mesmo. Eu vou ao sítio X. Eu, por exemplo, até para ir deitar o lixo eu despeço. Isso já é um exagero. Eu sou assim. Estou a ir deitar o lixo. Assim mesmo. Estou a ir ter com a minha vizinha perguntar algo. Assim mesmo. Assim o teu namorado, É o meu o teu hábito. marido tá no trabalho, tu envias uma mensagem no WhatsApp, estou aí de Não, se tivermos claro pessoalmente, não. Não, aí não, aí não. Se estivermos juntos em casa, se for, agora, se ele não tiver e eu sei que estou indo num sítio e que não estou próximo de casa e vou demorar, envio mensagem, olha, estou aí no sítio X e provavelmente chego a hora X. Provavelmente, porque o que pode acontecer eu não sei. Chego a hora X. Ok? Epá, pessoal, é uma questão muito interessante. Eu tive o prazer de ter aqui a Iracelma Alberto, uma jovem que eu até de certa forma conheço, ela desde pequena, não é? É felicidade vê-la falar hoje de relacionamentos, pelos passos que deu. Hoje já é casada, tem a sua vida maravilhosa e tudo mais. Tem o prazer de poder contribuir para a melhoria de casais, não é? Não só na internet, mas sim também de forma presencial. Ela tem dado as suas consultorias. Vocês, de certa forma, podem acompanhar as lives dela no Facebook, Instagram, não é? Medindo, como é que eu posso dizer isso? A melhor forma de vocês saberem mais informações sobre elas é procurarem as redes sociais dela, ok? E nós vamos deixar aqui nas descrições as redes sociais para que vocês possam solicitar. Pô, se tu tivesses 3 frases para dizer aí para os teus seguidores, o que é que tu dirias? Olha, a primeira, lute muito para conseguir realizar o teu sonho, principalmente aquele dom que Deus te deu, aquilo que tu achas que fazes de melhor nessa terra. Se é cantar, se é dançar, se é ajudar alguém, quer seja, importa que se faça o bem. Então, lute muito para poder realizar isso. A segunda é que nós vivemos numa sociedade e a família faz a sociedade. Então, nós temos que estar sempre disposto ao outro, sempre prontos a ajudar o nosso próximo. É porque é isso que faz a sociedade, a diferença. Que nós não nos afastamos das pessoas simplesmente porque nós já estamos num outro patamar, porque nós já pensamos que já não pertencemos àquele ambiente. Não, mas estejamos sempre aí para as pessoas, principalmente no que toca ajuda. A terceira, que é mais importante, não viva sem Jesus. Não viva. Eu digo que este mundo não tem mais novidade, né? Porque se viveu ontem, se vive hoje, nós apenas só estamos a desenvolver mais ou atualizar mais as coisas do passado. A minha frase predileta é: não viva sem Cristo. Cristo é o mais importante. Nós podemos trabalhar, podemos estudar, podemos nos relacionar, podemos fazer muita coisa, mas colocar sempre Deus em primeiro lugar. Porque nós não podemos dizer também não vamos estudar, não vamos trabalhar só porque somos cristãos, vamos nos limitar de ter acesso às pessoas. Isso não existe. Não existe.
Existe, Mas porque em algumas tudo, pessoas que fazem isso. eu acho errado em tudo colocar Deus em primeiro lugar. Uau! Um próximo tema que eu gostaria de sugerir aqui para o pessoal da Roma é relacionamento cristão e relacionamento do mundinho. Gostaria de fazer uma determinada comparação entre esses dois mundos, não é? Para se ter certeza como é que é o relacionamento. É Gostaria muito de ter aqui uma interessante. discussão, não é? Para termos vários pontos de vista e tirarmos uma Exatamente. ilustração sobre isso, ok? Então, para quem gostou desse episódio, já sabe o que fazer. Deixa o seu like, não só no YouTube. Podes ouvir o nosso áudio também no Spotify, Deezer, Amazon, Apple Podcasts, Google Podcasts, bem como no Podcast Edit. Deixa o like, subscreva, ok? E recomendo com os teus amigos. Por quê? Porque recomendar com os teus amigos estarás a ajudar no nosso crescimento e isso vai ser algo bom. Porque também poderás participar nas rubricas que nós vamos lançando, bem como os prêmios que nós vamos lançando aqui. Talvez tu que vais subscrever o nosso canal pela primeira vez e deixar o comentário, poderás ser o grande vencedor do concurso que nós iremos fazer. Então, eu vou me despedir de todos vocês, até já. Mas antes eu digo que os meus caros da técnica estão todos tristes porque não estou a lhes despedir e tudo. Não estou a falar do Lorde nem do Marcos. Não dizer que a equipe técnica está toda de parabéns. Hoje estão a fazer um trabalho excelente como sempre fazem. Não é? O Lord Ovenmakers realmente falou muita cena do Pepe Lé na entrevista passada e realmente ele tem feito isso nos nossos vídeos, está de parabéns. Tem aprendido muito comigo, realmente. Temos aí a Denise que está ausente, mas em breve vocês teriam de ouvir aquela voz aí boa no fundo. E aí deixar o Marcos aí, o Helênio, melhoras para vocês, que está havendo uma doença rara. E até já.